3 alimentos, mais 3 conjuntos de alimentos que podem piorar a inflamação, piorar a artrose, é isso? Vai prejudicar a tua articulação. Olha, fique ligado, fique ligada. Se esse tipo de conteúdo te interessa, fizemos esse vídeo com muito carinho para você, já que o outro vídeo de primeiros 3 alimentos que pioram a artrose bombou, né? Sim. Então nós vamos fazer mais 3 que nós vamos falar para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te lembro, deixa o joinha, né? E se inscreva agora no canal da Artrose, que a gente está juntando milhares de pessoas nesse canal falando da saúde musculoesquelética. E trazendo benefício para você que sofre com artrose. É verdade. E por isso eu convidei a Fabiana Góes, a nutricionista do canal da Artrose, para nos brindar com todo o seu conhecimento. É isso aí, né? Vamos lá. Muito bem, então nós vamos falar de 3. Qual é o primeiro alimento super do dia a dia que pode gerar essa inflamação crônica, piorar a dor nas juntas e causar outros malefícios? No geral, as pessoas conhecem o açúcar de mesa, açúcares. O açúcares. No geral. Não primeiro estamos de mesa. falando de outros alimentos que contêm açúcar. Nós vamos focar mesmo nos tipos de açúcar e como eles geram efeitos na tua articulação. Olha só, então, os açúcares. Fala mais sobre isso. Nos ensina agora aí, Fábio, do que tu está falando para nós. Açúcar a gente tem vários tipos. A gente tem o açúcar mascavo, o açúcar refinado, nós temos o açúcar demerara, a gente tem o açúcar de coco. Todos, no geral, vão ser invertidos na circulação em termos de glicose. Com exceção do açúcar de coco, que tem uma liberação de glicose um pouco mais lenta, no geral, todos repercutem no pico de glicose alta. E isso tem um efeito extremamente negativo na articulação, uma vez que ele faz uma alteração do teu colágeno, da tua estrutura, né, articular, e pode prejudicar, de fato, esse processo que você já vem sentindo, que são as dores articulares. Muito bem. Então, os açúcares em geral, não só o de mesa, mas esses que a Fábio citou, podem aumentar a glicose no seu sangue. Para aumentar a glicose no seu sangue, o pâncreas vai produzir mais insulina para empurrar isso para dentro das células. Ela vai ser então armazenada como gordura. Vai essa insulina alta fazer seu pâncreas trabalhar toda noite, tendo uma insulina de repouso alta. Isso é um marcador de inflamação crônica que prejudica a sua articulação. Exato, destrói por meio das reações conhecidas como glicação todas as estruturas proteicas que o colágeno é, por exemplo, um exemplo. Então, nós temos que ter essa atenção dos efeitos do excesso do açúcar. Você vai me perguntar, então não devo consumir nenhum tipo de açúcar? O açúcar tem um efeito negativo e principalmente se ele é combinado com outros tipos de nutrientes que nós vamos citar também. Muito interessante. Tá? A Fábio falou de glicação, que é como se você fosse caramelizar uma estrutura, um tendão, por exemplo. Ele pode ficar enfraquecido por essa glicação. Pode ficar quebradiço. Olha que interessante, e talvez as articulações também. Então, é um dos mecanismos que pode estar envolvido com a piora, a degradação, né, das articulações e outros tecidos humanos. E muita gente vai perguntar, mas eu não adiciono açúcar. Pois é, onde é que ele está escondido? É isso que eu ia te perguntar. Muitas vezes ele vem escondido com outros nomes, como maltodestrina, destrose. Isso, no geral, também é açúcar e vai repercutir em glicose na circulação. Lembramos sempre que o excesso dele e a combinação, nós vamos falar de um segundo alimento que tem efeito na inflamação, mas esses que estão ali mascarados, e eu diria que a indústria de alimentos traz isso, então é importante sempre a leitura de um rótulo. Ou seja, rótulo, minimamente processado é sempre o que a gente deseja para a alimentação. Isso já seria uma base de uma dieta anti-inflamatória para a artrose. Mas se for consumir algo processado, observe a quantidade de açúcar, avalie. A Organização Mundial sugere um valor, né, uma quantidade de açúcar recomendada. Eu considero ainda elevada. Muito. O que a Organização Mundial da Saúde fala, assim, como conteúdo de açúcar, mais ou menos? 25 gramas de açúcar, também aqueles que estão nos alimentos, embutidos nos alimentos, não é só açúcar de mesa. Uma colher de sopa são 10 gramas de açúcar, né, de glicose, no geral de carboidrato. Então, a gente tem que avaliar se esses alimentos já não estão atingindo. E 25 gramas seria quase 3 colheres de sopa.
Por refeição, isso? Por dia? Dia alimentar. Dia alimentar. No dia? 24, exatamente. Mas só que isso está escondido nos outros alimentos, muitas vezes a gente põe principalmente biscoito, industrializado. né, de água e sal. A gente tem muitas vezes ali açúcar invertido. Olha! Mas a bolacha salgada não tem torrado. Também temos esse tipo de açúcar invertido, que é um exemplo, não açúcar de mesa, mas que a indústria traduziu para facilitar ali o processamento desse alimento. Tá, então, destes alimentos que são processados, feitos pela indústria, olha-se o rótulo e procura o que ali? No geral, açúcar invertido? Hoje os rótulos têm se mudado um pouco a rotulagem de alimentos e já tem descrito o açúcar. No geral, vai estar descrito a quantidade ali, né, do que está sendo utilizado naquele produto. Bom, e esse excesso te prejudica, tá? Então, primeiro, alimenta os açúcares. Né? E o exemplo seria a bebida láctea. Vamos usar de uma forma mais simples esse alimento. No geral, a gente consegue ali quase 3 colheres de sopa ali, né? Em algumas bebidas lácteas. É bastante em 200 ml de... Então, um copo daquele que parece ser um iogurte, que vem escrito como bebida láctea, já tem 3 colheres. Alguns chegando a ter 3 colheres. Caramba, então isso está escondido e talvez você não perceba. Então não é só o açúcar que você pega da mesa e põe no cafezinho, por exemplo. Exatamente. Ou vai botar num bolo, vai fazer alguma outra coisa, mas aquele que está escondido no seu dia a dia, nas bolachas, nos pães, nos biscoitos industrializados. É isso. Exato. E geralmente o que acaba acentuando, né, esse processo de inflamação é a combinação que vem. Vamos pular do terceiro para o segundo. Os farináceos. Farináceos. Então, o segundo, Exato. Então, são os farináceos que estão associados com esse aí. Bacana. Fala desse segundo, então. Como é que é? As farinhas refinadas, elas acabam tendo uma quantidade de fibra menor. Quando essa quantidade é reduzida, essa liberação da glicose na circulação ela é muito mais rápida para entrar na circulação, o que torna prejudicial esses picos e evidencia mais as reações de glicação no nosso organismo. De uma maneira geral, a farinha branca, os refinados como é... Quem seriam as farinhas brancas? Você me conta aí, né? mas eu vou lhe dizer uma coisa. Esses dias eu estava lendo, e até para fazer outros vídeos, né, fazer live, tudo, sobre magnésio. E um alimento, e você me disse se é verdade ou não, tem grande conteúdo de magnésio é o trigo. Mas não o refinado. Você refina, ele perde tudo. Ele perde, ele vai ser A farinha de trigo, por exemplo, processada, quanto mais moída, branca, purificada, mais ela perde, por exemplo, as fibras, que a Fábio acabou de falar. Então, sem as fibras, aquilo entra intestino adentro, sobe a glicose rapidamente e causa aquele primeiro efeito que a gente falou, da glicação. Né? Essas lesões crônicas inflamatórias dos tecidos, como na artrose, como nas lesões tendinosas, né? E também perde outros itens nutricionais que poderiam ajudar. Eu citei o magnésio, mas há outros também. Sim, é como se a semente fosse perdendo as suas capas protetoras. Essas capas protetoras são fibras que o nosso intestino muitas vezes não consegue digerir. Isso é o processo, né, da presença das fibras, gerando algumas substâncias conhecidas como ácidos graxos de cadeia curta que geram benefícios metabólicos, aumentando inclusive a diversidade bacteriana, que isso é uma tradução de desbiose, né, impedindo essa diversidade, o que também gera uma inflamação local epitelial do intestino. É importante entender que a inflamação ela nunca é focada a um órgão, ela é sistêmica, ela inicia num ponto e isso vai se tendo comunicação com todo o organismo. Muito interessante. Então, a segunda coisa são essas farinhas refinadas, que já perderam vários nutrientes, que já perderam essas fibras, que a Fábio acabou de citar. Essas fibras são importantes para o equilíbrio das bactérias lá dentro. Né? E, claro, se rompe esse equilíbrio, pode haver danos, pode haver também, né, lesões ali e problemas intestinais crônicos, constipação, diarreia, enfim. São individuais a cada... Lembra que as fibras elas vão servir também como esponjas dentro do seu intestino, vão ajudar na limpeza. Se você não tem nada ali, essa limpeza se perde e acontece esse efeito da absorção rápida da glicose. Então nós já falamos dos açúcares,
Já falamos das farinhas refinadas. Quem seriam as farinhas? A gente faltou Vai. descrever. Diz Farinha aí. de trigo é a mais conhecida, né? Sim. Mas nós temos o polvilho doce e azedo. Opa. Tá? Nós temos o amido de milho. Uhum. E nós temos a farinha de arroz, que é muito comum as pessoas tirarem o glúten por sugerir uma olha aí, ó. inflamação e colocarem a farinha de arroz refinada, o que perde então a sua qualidade nutricional e traz esse efeito, como nós explicamos até então. Muito bem. Agora, o terceiro alimento. E que essa junção, né, do açúcar com a farinha refinada e com esse tipo de gordura tem feito o aumento da resistência insulínica nos indivíduos em geral, o que aumenta ainda mais o quadro metabólico inflamatório. Né? Tá. Uhum. Então, a gordura, antigamente, né, a indústria trouxe para melhorar a qualidade e o sabor dos alimentos, que era a gordura vegetal, já foram feitos diversos estudos mostrando que era deletério à saúde e a indústria começou a driblar, incluindo gorduras interesterificadas e o ácido palmítico, o óleo de palma, que vem do óleo de dendê. Tá, então o terceiro alimento é o ácido palmítico, é um tipo de gordura? Junto com a gordura interesterificada. Ela tem um efeito inflamatório também local no intestino, impede a diversidade bacteriana também, o que gera muitas vezes um prejuízo na captação de glicose e com isso ela fica circulando. Isso são evidências da ciência. Né? Não estamos trazendo o que a ciência já não nos orientou. Tá, então são óleos vegetais, em especial esses que têm ácido palmítico. Aí tem que ler no rótulo também. É da mesma forma como a gente falou sobre os açúcares. Avalie o rótulo do alimento que você for acessar. E muitos alimentos funcionais, dito como os fit, eles têm incluído óleo de palma. Ó, você que é toda fit aí, você que é todo fit, né? pode estar ingerindo um produto com conteúdo de ácido palmítico. Exato. Que piora suas juntas, que piora a inflamação crônica relacionada à artrose, a problemas osteomusculares ou outras doenças inflamatórias crônicas. Exato, e é posicionamento até de algumas sociedades médicas em relação à participação desse tipo de óleo no aumento do colesterol. Então, para ti também essa orientação é válida, porque muitas vezes passa, né? As pessoas, é um óleo vegetal. Não, é um óleo com teor de ácido graxo saturado que leva ao aumento do colesterol de forma já relatada na ciência. Bom, então já se viu que comida industrializada, seja através de açúcares refinados, de farinhas refinadas ou de algumas gorduras vegetais que são adicionadas nos produtos, podem causar esse problema. É isso? Exatamente. E tem a gente pode falar ter uma fala final em relação a essa combinação. Muitas vezes inibe alguns hormônios da saciedade, a combinação de farinha, açúcar e esse tipo de gordura, que é a clássica dieta ocidental. Caramba! Muito bem, entendeu? Anotou? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, dê o joinha, salve o vídeo. Te agradeço, Fábio. Eu que agradeço. E te acompanho e te espero no próximo vídeo.